Saudações. Olá, bom dia. Eu estava me deparando, bom dia, eu estava me deparando com uma questão muito interessante a respeito do que eu tinha falado ontem no vídeo, sobre a consciência. Então, a consciência ali, ela passando por vários, como surgiu, como que ela surgiu, segundo a visão do glossário esotérico, né, do Trigueirinho, o livro também, a nossa história nos espelhos. Ele explica direitinho no momento que essa centelha, ela, de acordo com as polaridades, ela surgiu, que é o fractal, que é a consciência. Então ela teve, através daqueles espelhos, né, tudo aquilo que foi explicado direitinho, conforme eu falei, ela teve uma manifestação no plano da matéria. A matéria, né, no plano físico, até se tornar chegar nessa densidade aí. Então ela teve um percurso, um caminhar, né, para chegar nesse ponto aí. Tá aí, tá tudo bem. A consciência, o fractal. Só que se você for pegar, aí no caso identificou com uma imagem, que aí eu expliquei ali direitinho que essa imagem criou um eu, e o eu se tornou um ego, e tudo isso é uma ilusão. Mas a consciência não é ilusão. É a vida da consciência na matéria. A vida da consciência na matéria, que se identificou com uma imagem, que é o eu, que a gente fala eu, né? Quanto mais eu você fala, mais você está afirmando que você é um ego. Então, eu não quero falar disso não. O que eu quero falar é somente da consciência, justamente no instante em que ela foi criada, não vou nem falar criada, foi criada, igual o Humberto Holden fala lá, é criação. Então, a vida começou -se a dissipar-se ali, ou seja, Deus diferenciou-se de si, e a vida, as consciências, as fractalizações, os espíritos, em uma linguagem mais comum, os espíritos foram criados, e cada um começou a viver na polaridade. Até aí está tudo bem. Agora, a consciência, é isso que eu estou querendo dizer aqui, a consciência, o fractal, eu falei que ele não era divino pelo fato dele não ter, igual o Trigueirinho falou lá, que ele não tem vida própria, pelo fato dele não ter vida própria, significa que ele não conseguiu se emancipar-se de si antes, quando ele estava com o divino, unificado. Ele não estava emancipado de si, porque ele estava em uníssono com o todo. Você estando em uníssono, você não faz nem ideia o que está em unificação, em uníssono, na onipotência, na onipresente, na onisciência, com o todo. A gente não faz nem ideia o que é isso. A nossa mente não consegue. Por mais que a sua razão esteja espiritualizada, a sua mente não consegue visualizar ou acompanhar uma coisa tão imensurável, incomensurável, imensurável, não tem como medir, incomensurável, incognoscível, você pode usar esses nomes todos aí. Então a consciência, a parte divina nossa, que somos nós, ela não sabia, Deus, que é Deus, não sabia. Eu estou chegando até à conclusão que Deus não sabia quem ele é. Deus não sabia da sua grandeza. Deus não sabia ou não sabe da sua grandeza, da sua infindável magnitude, enquanto ele não criou, despertou para esse seu espírito da criação. Vamos usar a palavra criação de novo. Da sua criação. Então, a partir do momento que houve que a centelha foi produzida e o divino emancipou-se de si, ou seja, o divino diferenciou-se de si e começou a criar, né, todas as consciências que tem milhares, milhões, e está até hoje sendo criadas dentro do universo,
Aí eu vou agora falar só da consciência. A consciência, que é o filho, onde todos nós somos filhos, passamos a viver na criação. Ou seja, começou a polarizar, e a Mônada, do ponto de vista dela, no plano mental, criou uma situação onde ela, para poder realizar aqui no plano físico, ela idealizou, criou uma ideia, ou seja, um eu. Então essa consciência, esse fractal foi tomando forma na medida que ele foi saindo do divino, do Pai, e foi até chegar na densidade máxima aí. É o que nós estamos vivendo hoje. Mas então a consciência em si, o fractal ele não sabia, ele não sabe, aqui, desse ponto de vista que eu estou aqui, nós estamos aqui, ele esqueceu totalmente ele cai no esquecimento. Todo mundo que entra, todos os seres que entram nesse caminho que eles falam lá, a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que recebeu o livre-arbítrio, que começou a existir, passou a ganhar existência, porque ele tinha uma existência no plano unificado, mas não sabia que existia. Por que não sabia que não existia? Porque ele não tinha desenvolvido uma autoconsciência aqui fora dele mesmo. Então, para você ter autoconsciência, para você saber quem realmente você é, você precisa estar polarizado, ou seja, você precisa estar fora de si mesmo. Então, Deus encontrou a forma dele encontrar-se fora de si, fazendo sua própria criação, ele mesmo criando milhares de vidas até hoje. Então, isso que eu estou querendo deixar bem claro, que a consciência, nós só temos agora a autoconsciência porque nós estamos separados, né, do todo, né? Mas ao mesmo tempo nós sabemos que nós somos o todo porque nós somos seu filho. E conforme diz o Tregueirinho lá no glossário, aquilo que eu falei lá, que é incorruptível, você é eterno. Entendeu? Então, nós como consciência somos eternos, mesmo vivendo nessa ilusão. A ilusão é a identificação com a imagem, é o eu. Todas essas imagens, objetos que existem, que eles falam lá de observador, coisa observada, é observador, coisa observada, e entre observador e coisa observada existe o estado de observação, né? Entendeu? Estou dando um exemplo aqui. Então, muitos místicos, muitos esotéricos, Krishnamurti, por exemplo, Osho, muitos outros, chegou nesse ponto de ver que aquilo tudo que ele estava vendo aqui fora não é real, não é real, porque quando o eu deixa de existir, esse euzinho que a gente separa as coisas, o eu, o que existe? O que passa a existir? Nada. Mas para a gente não perder o fio da meada, para a gente não ficar, vamos dizer assim, em dúvida, né? Porque dúvida todo mundo tem, sempre vai haver dúvida. Enquanto tiver razão emocional, mental, sempre vai haver dúvida. Então, a consciência, ela passou a se, vou repetir, ela passou a se tornar, a saber quem ela é, quando ela diferenciou-se do todo. Então ela passou a falar assim, eu sou divino, eu sou filho de Deus. Próprio que você vê lá nos evangelhos, o próprio Jesus falou, não sabia que vós sois filhos do Pai, não sabia que vós todos são deuses, entendeu? Então, na verdade, um fractal, uma parte do divino, do grande todo, é um Deus manifestado aqui no mundo da dualidade, no mundo material. Nós somos Deus. Só que nós perdemos essa essência como divino porque é tipo assim, um afastamento, porque nós viemos
adquirir experiências aqui no mundo da própria criação de Deus, para poder o quê? Para poder aprender tudo que tiver que ser aprendido para, vamos dizer assim, para Ele, para o grande todo. Então, o grande todo, ele vai saber que Ele existe, que Ele existe em todas as formas de vida, tanto material quanto imaterial, a partir do momento que Ele se desdobrou em si e a sua própria criação, seus filhos estão manifestados, estão vivendo em manifestações. Por isso foi dado o livre-arbítrio, porque sem livre-arbítrio isso é impossível, tá? Então o mundo, esse mundo que se fala que é provas e expiações, que é mundo de dualidade, ele só foi, vamos dizer, criado nesse sentido de que a mônada ou fractal, que é Deus, que ficaria esquecido de Deus pelo fato de cair no esquecimento, cair na árvore do bem e do mal, passar pela dualidade, bem e mal, e passando por vários reinos, várias rondas, períodos, até se tornar um ser autoconsciente, entendeu? Até se tornarmos o que nós somos hoje. Isso com consciência avançada, tá? Evoluída. Porque uma consciência ainda que está presa no ego não tem condição de entender isso não. Então nós somos agora divinos. Agora não, nós já somos divinos. Então, eu só quis dizer que não era divino no momento que ele estava unificado. Porque no momento que está unificado, Deus é Deus. Deus não sabe nem que ele é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Mas a partir do momento que ele separou, que ele criou tudo isso, nós sabemos que nós somos Deus. Eu e o Pai somos um. Para aquele que crê, tudo é possível. Eu sou o que o Criador é, logo eu sou Ele. Eu sou o que o Criador é, logo eu sou Ele e Ele é eu. Logo nós dois somos um. Então, se eu sou um fractal, se eu sou um pedaço de alma, Ele também é um pedaço de alma na sua mais eterna humildade, no seu eterno poder. Mas Ele é o nosso Pai. Então, eu só fiz esse adendo para complementar, que depois eu vou fazer uma outra explicação a respeito. Isso aqui é a descida da consciência na matéria, agora do fractal na matéria. Agora eu vou explicar o retorno dele ao regente, a Deus novamente. Ok? Eu espero que todos tenham ficado mais claro. Esse assunto eu acho muito bacana e que todos tenham muita paciência, ou vejam esse vídeo várias vezes, prescurtem cada palavra aqui falada, porque isso vai ajudar muito, porque vai ampliando o nosso pensamento abstrato e você vai se tornando realmente quem você é e se tornando cada vez mais autoconsciente. Muita luz, muita paz, namastê.